Graças a Deus, irmãos. Bom dia a todos. Sejam sempre todos bem-vindos, né? É bom ter todos vocês aqui. Eu não sei se vocês deram uma olhada na lista da noite também, né? Você estar aqui pela manhã não te impede de estar também à noite, tá, irmãos? Vocês podem entrar lá e também se inscrever. À noite a gente vai estar aqui com o irmão Josias Santos, né? Que é nosso missionário da Junta de Missões Nacionais. E durante esse mês todo a gente tem falado a respeito, principalmente dos temas que nós temos aqui na frente, né? Pregadores já falaram sobre amor, né? Nós já falamos sobre praticamente todos esses temas que nós temos visto aqui. Outro dia eu vi um garoto, uns 5 anos de idade, ele saiu com a prima para comprar alguns chopinhos, né? E foi deixado na mão dele 2 chopinhos. A ideia é que era um dele e o outro era da mãe dele. Mas aí ele começou a chupar um e sempre olhava para o outro. E até que a mãe dele disse assim: meu filho, e esse outro chopinho? Ele olhou e disse: é meu também. Ela disse assim: mas você já está chupando um. Ele disse: mas esse um que eu estou chupando vai acabar. E eu vou ter o outro. Às vezes parece um pouco difícil repartir as coisas, né? Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem de um homem que ele também é médico na área cardíaca, né? E ele estava falando assim que se fosse possível, quando Jesus morreu naquele período entre a morte e a ressurreição, se fosse possível fazer uma autópsia em Jesus, ele diz que provavelmente a causa da morte seria coração partido. E só isso explicaria por que, quando ele foi perfurado, saiu sangue e água. Vocês já prestaram atenção lá? Quando Jesus foi perfurado pela lança, a Bíblia diz que jorrou dele sangue e água. E esse médico, então, ele explicava algumas coisas que eu não tenho como explicar, porque eu não sou médico, mas ele explicava algumas coisas e ele dizia assim: provavelmente a causa da morte ali foi que o coração dele se partiu. E isso é interessante a gente pensar, porque na história própria de Jesus, ele repartiu conosco coisas que ele não precisava repartir. Ele repartiu o fato de sermos filhos de Deus, sendo que ele era o único filho de Deus. Às vezes a gente vê dentro da família filhos brigando para ser o mais querido, né? Para ser o mais favorito, o que recebe mais vantagens, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem repartir. Há muitas maneiras de repartir. E a pergunta que eu faço aos irmãos hoje é: se você está disposto hoje a repartir? Que é sobre esse último tema, né? Reparto. Você está disposto hoje a repartir? E como você está disposto a repartir o que você tem? O que você possui? Às vezes você pode repartir dando apenas uma pequena parte. E essa, com certeza, é a maneira mais fácil de repartir. Quando você dá uma pequena parte, aquilo que não vai te fazer falta, aquilo que não vai te trazer prejuízo. Ainda assim é uma forma de repartir, não é? Assim, ainda assim é uma forma de ajudar. Há muitas coisas que são necessárias pelo motivo que a gente está fazendo a nossa campanha de missões, né? Nós temos a vida de muitos missionários que estão no campo, que dependem exclusivamente do apoio das igrejas, do ato de repartir das igrejas. O José me contou um fato que eu fiquei surpreso. Ele disse que de todas as igrejas batistas do Brasil, sabe quantas % realmente colaboram com missões? 40%. E não são as maiores.
São igrejas como a nossa, igrejas tidas como, em tamanho de membresia, igrejas pequenas, que colaboram e ajudam para o sustento de missões, para o sustento das obras missionárias, dos projetos que são feitos com aquilo, né? Em geral, a pessoa pode repartir, então, eu posso dar daquilo que está me sobrando ou daquilo que não me fará falta. E a gente pode ver algo semelhante assim. Se você quiser acompanhar, eu não vou estar lendo, mas se você quiser acompanhar, está lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 1 e no versículo 4. Lucas, capítulo 21, versículo 1 e versículo 4. Diz que Jesus estava no templo e ali ele viu pessoas ricas ofertando. Como Jesus sabia que essas pessoas eram ricas? Provavelmente pela quantidade que eles ofertavam e pela maneira que eles estavam vestidos, talvez. Mas diz que ele viu ali pessoas ricas ofertando. Mas no versículo 4 diz que essas pessoas ricas estavam ofertando aquilo que sobrava, aquilo que não ia fazer tanta falta a eles. Aquilo que eles tinham a mais era o que eles estavam ofertando. Como você está disposto a ofertar aquilo que você possui? Você está disposto a ofertar aquilo que talvez não vá te fazer falta? Você está disposto a dar o outro chopinho, aquele que você ainda não tocou, ainda não começou a consumir? Outra forma bem interessante de repartir é quando você reparte ao meio o que você tem. Aí começa a ficar mais difícil, não é verdade? Você diz assim, de tudo que eu tenho, eu vou dar metade. Eu vou dar metade daquilo que eu possuo. Você tem coragem de repartir dando metade do que você possui? Imagina que se eu fosse um pregador, pregando aqui sobre prosperidade, fosse tocar nesse assunto, eu ia levar vocês a dar metade do que vocês possuem. Porque eu iria alegar que para evidenciar que vocês foram salvos, vocês precisam dar metade do que vocês possuem. Se você quiser provar que você é um salvo em Cristo Jesus, doe metade do que você possui hoje. Foi o que aconteceu lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 8. Conta a história de quem aí? Quem encontra aí? A história de Zaqueu. Diz que então, após ele ter conhecido Jesus, e Jesus entrou na casa dele, esteve na casa dele, a Bíblia diz que então Zaqueu se levantou e disse, de tudo que eu tenho eu vou dar metade. Metade do que ele possuía, ele ia dar. E se ele encontrasse alguém de quem ele tivesse usurpado ou roubado, ele ia restituir. Imediatamente Jesus diz assim, entrou salvação nessa casa. Mas o ato de repartir metade não é a evidência da salvação, mas a mudança do coração dele. A mudança do seu coração. Tinha um pai que possuía 2 filhos, e esses 2 filhos, eles tinham muita dificuldade de repartir metade. Sempre um queria ter mais que o outro. E como era difícil para aquele pai controlar a ansiedade daqueles 2 filhos, de um querer um pouco mais do que o outro. Então aquele pai teve uma ideia, tudo que ele comprava, ele entregava na mão do mais velho, e dizia para o mais velho,
você vai cortar ao meio. Mas quem vai escolher o pedaço é o seu irmão. Então, imagina só ele escolhendo bem o centro, né? Porque se ele sabia que o irmão dele ia querer escolher o pedaço, ele não poderia deixar um pedaço maior que o outro. Ele tinha que cortar exatamente ao centro, para poder lhe levar metade, né? Às vezes Deus precisa agir, às vezes de uma outra forma com a gente, para a gente aprender a repartir também com as outras pessoas, né? Aprender a dar aquilo que nós possuímos, né? Então, a gente, às vezes, pode até achar que a evidência da salvação de Zaqueu foi ele ter dado, então, metade, né? Mas eu te digo ainda que você pode repartir dando tudo que você tem. Se para alguns já é difícil dar uma pequena parte que não vai fazer falta, imagina você ter coragem de dar tudo que você tem, tudo que você possui para o seu sustento. Aí ficaria ainda mais difícil, não é verdade? Mais complicado ainda. Como é agora que eu vou dar tudo aquilo que eu possuo? Na mesma história em que Jesus viu lá os ricos dando aquilo que sobrava, a Bíblia também diz lá em Lucas 21, no versículo 2, que ele também viu uma viúva que ofertou pouquinho. Mas quando ele conversa com seus discípulos, ele diz: essa mulher, essa viúva, deu mais que todos os ricos juntos. E talvez os discípulos tenham ficado, mas como? Ela deu só 2 moedinhas, né? Deu tão pouquinho. E Jesus então explica: porque ela deu tudo o que era o seu sustento. Está lá no versículo 4, dizendo que ela deu tudo aquilo que era o sustento. E Jesus viu ali, né? Apesar de que a gente está falando, irmãos, aparentemente de quantidade, né? Aparentemente de quantidade. Por quê? Porque nós fizemos um alvo de missões para a igreja. E pessoalmente, eu acho baixo o alvo que nós colocamos, né? Quem sabe quanto é o alvo? 2.000, né? Nós somos muito mais que 40 pessoas no templo, mas imagina que apenas 40 resolvesse dar R$50. Nós teríamos quanto? Os 2.000. Seria 1/3 da igreja. Não é verdade? E não é tanto assim. Não é tanto assim. Mas Jesus e o próprio Deus, ele não está interessado muito na questão da quantidade que você está ofertando. Porque Deus em si mesmo, ele não precisa. Se você der ou se você não der, ele vai continuar sendo o mesmo Deus, cheio de poder, glória e majestade, da mesma forma. A necessidade de darmos as ofertas, os dízimos, as campanhas, são para a manutenção do trabalho aqui mesmo. Se você não colabora com dízimos e ofertas, daqui a pouco a gente vai chegar e não vai ter como ligar os ventiladores, porque não foi pago a energia. As luzes não vão se acender mais à noite, porque não está pago a energia. O templo não vai estar limpo, porque não foi pago o zelador para limpar. E às vezes o zelador sofre um bocado. Essa semana eu cheguei com o pastor aqui, e a Geiciane estava sozinha lá em cima, e ela estava descendo umas cadeiras para baixo. Eu olhei e vi aquele monte de cadeira lá. Eu perguntei: pastor, a Geiciane vai descer sozinha todas essas cadeiras? Aí o pastor disse assim: vai. Eu disse: não, pastor, bora logo descer para ela, né? Que a gente vai ajudar a descer, né?
E olha que foi cansativo. Mesmo a gente nem desceu pela escada. A gente colocou a corda e foi descendo as cadeiras na corda. E mesmo assim foi cansativo. Imagina que a Gessênia, eu acho que ela ia passar o dia inteiro ali para trazer aquelas cadeiras todas para baixo. Às vezes a gente olha assim, chega aqui, acha tudo limpinho e esquece que tem alguém que limpa, né? Alguém que está disposto aqui. E essa pessoa está trabalhando e por isso ela é digna do salário que ela recebe. E é através de dízimos e ofertas que a gente paga essa zeladoria, né? Para a gente ter aí acesso a ficar tudo limpinho. Deus, ele não está tão preocupado com a quantidade. Tudo já pertence a Ele. Quando você traz os seus dízimos e ofertas para o culto a Ele, ou seja, como você traz a sua oferta, os seus dízimos como a forma de culto a Ele, é Ele quem decide se essas ofertas são recebidas ou não, você sabia? Quando você chega alguém na sua casa e você oferece alguma coisa, né? Oferece um suco, né? Ou oferece um café, a quem você ofereceu que decide se quer ou não, não é verdade? Até se você diz assim, você quer água? A pessoa pode dizer, não. Então, quando você oferece suas ofertas a Deus, é Deus quem decide se Ele aceita ou não. Por mais que ela fique aqui, por mais que ela seja usada, mas é Deus quem decide se ela aceita ou não aquela tua oferta. Então, não é a quantidade oferecida que define se a oferta é boa ou é ruim. Não é a quantidade que você deu que define se é boa ou ruim. O que vai definir são as tuas atitudes para com Deus e para com o teu próximo. É isso que vai definir se a oferta é boa ou ruim. Tanto que algumas vezes na Bíblia diz que se você vai dar oferta e você tem problemas com alguém, você deixa a sua oferta, vai e resolve primeiro com aquela outra pessoa e depois sim você vai dar a sua oferta. Olha, ele não está dizendo que você está com problema com Deus, está dizendo que está com problema com outra pessoa. Você precisa lá resolver e depois você vai trazer, então Deus vai receber aquela sua oferta, né? A tua oferta, então, ela tem que ser agradável a Deus. Tem que ser agradável a Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, nos versículos 2 e 3, fala sobre duas ofertas. A primeira oferta é trazida por Caim, né? Ele traz a sua oferta e oferece a Deus. E logo em seguida, seu irmão Abel também traz a sua oferta e oferece a Deus. E a Bíblia diz que Deus, então, se agradou da oferta do Abel, mas não se agradou da oferta do Caim. Aí tem muitas teorias, né? Se você for entrar na internet para ver teorias do porquê Deus não recebeu a oferta do Caim, tem muitas. Eu já vi até teoria de que Deus não recebeu porque ele não era vegetariano. Alguns dizem que é porque o Caim não escolheu direito os legumes, as verduras que ele colocou ali diante do Senhor. Alguns vão dizer que foi porque ele foi obrigado pelo Adão a levar essa oferta até Deus, e aí tem muitas teorias a respeito desse assunto, do que, por que Deus então não recebe aquela oferta, né? Vocês querem saber a resposta do porquê? A Bíblia responde. Por que Deus se agradou da oferta do Abel, mas não se agradou da oferta do Caim? Abra suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João capítulo 3, versículo 12. Então vai dizer o seguinte: com todo o livro aqui da Epístola de João, ele vai relatar sobre esse fato da oferta de Caim e da oferta de Abel. E ele vai dizer que o problema estava na atitude.
O problema da oferta de Caim estava na atitude de Caim. As suas atitudes eram ruins, as suas atitudes eram más. As atitudes de Abel eram justas. Isso não se trata do ato em si, ali na hora da oferta, mas da atitude, sim, do comportamento cotidiano da pessoa. Foi isso que levou Deus a não se agradar da oferta de Caim, porque aqui está dizendo que as atitudes de Caim eram más. Não era sobre a oferta em si, não era sobre se era legume ou se era animal. Mas a atitude dele era ruim, enquanto as atitudes do seu irmão eram justas. E por isso Deus se agradou. Então, quando você oferece alguma coisa a Deus, Deus está de olho na tua atitude e não no valor que você está ofertando, não na quantidade em si que você está ofertando. É claro que em algumas vezes você precisa aprender a dar um pouco mais, né? Precisa aprender a abrir um pouco mais a mão. Entrar naquilo, não só naquilo que não vai te fazer falta, naquilo que sobra, mas naquilo que vai um pouquinho mais, que vai talvez te prejudicar, que você acha que talvez vai lhe faltar. E você não pode dar ofertas tentando enganar Deus, nem tentando negociar com Deus, porque Deus, ele não é um banco imobiliário para você dizer assim, eu vou dar 100 e ele vai me restituir 1000. Deus não é banco imobiliário para trabalhar dessa forma. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nos versículos de 5 a 10, vai contar a história de Ananias e Safira, que eles morreram por causa da quantidade. É verdade isso? Foi por causa da quantidade? Não, não foi por causa da quantidade que eles morreram. Porque o Pedro até falou depois assim, se vendeu, era teu. Era você que decidia quanto você ia dar. Foi isso que o Pedro especificou para as pessoas que estavam ali. Era seu. Você podia fazer o que você quisesse. Você podia vender e ficar com todo o dinheiro. Era seu. Mas a atitude deles, da mentira, ou do fato de mentir sobre o que eles estavam dando para que eles parecessem pessoas melhores, talvez, né? Talvez a igreja dissesse assim, olha, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e entregaram todo o valor, né? A ideia aparentemente era essa. A ideia da mentira era essa, parecer que eles tinham dado tudo, né? E aí a Bíblia diz que eles morreram por causa daquela mentira, né? Eles combinaram algo para tentar. E veja que o próprio Pedro, ele não fala, ele não diz que eles tentaram enganar Pedro, né? Ele diz assim, por que você tenta a Deus? Por que você tenta enganar a Deus? Por que você tenta contra o Espírito de Deus para agir dessa forma, né? Uma oferta agradável ao Senhor, ela tem algumas características. A principal característica de uma oferta agradável ao Senhor é que a pessoa deve ser justa antes de tudo. Mas, além de ser justo, a pessoa deve estar feliz por estar fazendo aquilo. A pessoa deve estar feliz no momento que ela oferta. Ela deve estar radiante, dizendo assim, poxa, que bom que eu posso ofertar. Eu imagino a mãe de Samuel, ela não ia cotidianamente ao templo. Se você lê a história de Samuel, diz que ela ia de ano em ano ao templo. Mas durante aquele ano, ela se preparava para ir ao templo. E ela separava todas as suas ofertas para quando ela fosse ao templo, ela pudesse levar as suas ofertas e levar também coisas para o seu filho, né? Ela se preparava com alegria para ir naquele dia e subir até ali ao templo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, gostaria que a Samanta pudesse ler para a gente em alta voz.
2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Muito bem, olha só. Aqui diz que, primeiramente, quando você vai ofertar algo ao Senhor, essa oferta já tem que estar proposta dentro do teu coração. Dentro do teu coração deve ter sido feita essa proposta. Eu quero dar. Às vezes a gente chega até a pensar assim, poxa, eu queria dar X valor. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero dar. Outro dia eu ouvi uma mensagem que dizia que tinha uma senhora que era pobre, ela lavava roupa para as pessoas. E quando chegou numa determinada campanha, ela queria muito contribuir com aquela campanha, mas a sua renda era muito pouca. E ela foi orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu queria que tu me desse um valor, assim, algo que eu pudesse dizer assim, é isso que eu quero dar. E quando chegou no dia que a igreja estava fazendo o levantamento de quanto seria o alvo, a igreja disse assim, nós chegamos à conclusão que o nosso alvo será R$5.000. E aí depois o pastor foi nas classes, perguntando assim, irmão, qual é o seu alvo pessoal, né? Qual é o seu alvo pessoal? E quando chegou naquela senhora, ela disse assim, eu quero dar R$5.000. Aí o pastor olhou para ela e disse, mas irmã, a senhora tem certeza disso? Ela disse, pastor, eu pedi para Deus me dar um valor, e foi o valor que Deus me deu. Eu entendi que eu preciso dar R$5.000. E ali o pastor ficou assim preocupado, porque ela falou no meio de um monte de gente ali que ela ia dar R$5.000, né? E o pastor ficou assim, poxa, se essa irmã não conseguir nada, vai ficar chato para ela, né? Porque ela falou na frente das pessoas, alguma coisa assim. E chegado bem próximo do dia do levantamento de ofertas, apareceu na casa dela um rapaz, para que ela tinha lavado muita roupa muitos anos atrás, e aquele rapaz tinha ido embora. E ele apareceu na casa dela um dia antes do fechamento da campanha, e disse, senhora, lembra de mim? Eu trabalhava assim, 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 e a senhora lavava roupa para mim, mas a minha empresa me mandou embora, e não deu tempo de eu pagar o que a senhora fez por mim, e por isso eu vim hoje pagar o que a senhora fez por mim. E ele deu um envelope para ela, e quando ele foi embora, ela abriu o envelope e tinha um cheque de R$5.000 dentro daquele envelope, né? E quando ela chegou no templo, ela chegou radiante, né? E o pastor ficou assim, mas como que ela conseguiu, né? Aquilo que foi proposto dentro do coração dela, ainda que ela não tivesse condições, o Senhor deu condições a ela de ofertar aquilo que ela tinha proposto no coração dela. É preciso a gente ter essa proposta no nosso coração. O que eu posso realmente contribuir? Como eu posso contribuir? Às vezes a gente fica achando que a gente pode fazer muitas outras coisas, né? Mas as nossas ofertas, elas são muito necessárias. Lá em Malaquias 3:10, diz que os dízimos e ofertas são para quê? Para manutenção da casa do Senhor, né? Diz que é para mantimento da casa do Senhor. Aqui não está se referindo exatamente à comida. A pessoa pensa que está se referindo à comida, né? Mantimento no sentido de comida, mas é no sentido de manter mesmo. Aquilo que mantém a casa do Senhor. É necessário. Até se você ler o capítulo todo de Malaquias 3, ele ainda faz até uma pergunta, né? No começo dessa história, faz uma pergunta, dizendo assim, e o homem roubará a Deus? Como o homem pode roubar a Deus, né? E lá diz que o homem rouba sim a Deus, e às vezes rouba nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas, o homem rouba a Deus, né? Não por esse fato, mas por causa da necessidade que há com relação à manutenção, né?
As arrecadações de alvos para missões servem para manter a vida dos nossos missionários, para manter os projetos desses missionários, porque tem muita gente que você nem conhece, que vive daquilo que você oferta para missões. E essas pessoas são responsáveis em tornar o nosso país uma nação feliz. Mas o missionário tem capacidade de tornar a nossa nação feliz? Tem. Por quê? Porque se ele espalha mais o evangelho e o Senhor passa a ser Senhor sobre a vida de todas as pessoas dessa nação, diz que se essa nação tem Deus por Senhor, essa nação é feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eles têm um trabalho fundamental de tornar a nossa nação feliz, né? Ainda que nós sejamos uma igreja pequena, nós podemos contribuir muito com missões, ajudando os nossos irmãos missionários com as nossas ofertas, né? Às vezes a gente pode pensar muitas coisas a respeito dessa questão de contribuições, se a nossa contribuição é ou não suficiente, quando a gente olha para a igreja da Macedônia, né? O apóstolo Paulo pregou na igreja da Macedônia e havia uma grande fome na região de Jerusalém e os discípulos e as pessoas da igreja estavam passando profunda necessidade. E apesar de que eles moravam tão distante, e apesar de que eles eram tão pobres, e apesar de que a igreja deles lá era tão pequena, eles insistiram com Paulo, dizendo assim: nós queremos contribuir, nós queremos ajudar. E o apóstolo Paulo, então, ele vai narrar dizendo assim que a igreja da Macedônia, apesar de ser uma igreja pequena, apesar de ser uma igreja pobre, eles conseguiram fazer aquilo que parecia ser impossível. Eles deram mais que todos e a sua oferta superabundou. E lá diz que primeiro eles se deram a Deus, né? Primeiro eles se deram ao Senhor. Então, a oferta pode, então, superabundar, né? Ainda que a gente tenha uma igreja pequena, pode ser superabundante. Muitos de nós, às vezes, nós temos receio de dar e faltar, né? De dar e faltar. Quando Deus falou com Elias, está lá em 1 Reis, no capítulo 17, e Deus diz para Elias ir até a um determinado lugar, ele diz que quando chegar lá vai haver uma mulher que vai sustentar ele. Vocês já leram isso? Diz: você vai para aquela cidade e eu vou preparar uma pessoa para te ajudar lá, e essa pessoa vai te acolher e vai te alimentar. Provavelmente, quando você recebe uma notícia dessa, você vai pensar assim: poxa, Deus vai preparar uma pessoa rica, né? Essa pessoa que é rica vai me receber lá e ela vai me dar um lugar para dormir, vai me alimentar e vai me sustentar durante aquele período que está lá. Só que quando Elias chega naquela cidade, ele encontra uma pessoa que está à beira da morte já, né? A pessoa não tem mais nada. A pessoa tinha o suficiente para uma refeição só. E quando Elias fala com aquela pessoa, está lá em 1 Reis, capítulo 17, diz que aquela pessoa diz para ele assim: o que eu tenho lá em casa, dá de eu fazer uma refeição para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer de fome. Depois nós vamos morrer. E ele diz o seguinte: vai lá, pega um pouquinho desse que tu tem e faz um bolo para mim. E ele profetizou sobre a vida dela, dizendo assim: a farinha lá da tua vasilha não vai cessar e o azeite da tua botija não vai secar. E a Bíblia diz que então aquela mulher vai e faz um pequeno bolo e leva para Elias e ele come. E depois ela faz para ela e para o filho dela, e a farinha não acaba e o azeite não seca. E aquilo durou
não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que até que chovesse de novo, a farinha da vasilha dela não acabaria e o azeite não cessaria. Porque ela teve coragem de dar aquilo que parecia que ia fazer muita falta. Da pouquíssima quantidade que ela ainda tinha que dar a uma outra pessoa. Parecia que ia fazer muita falta, né? Às vezes a gente fica preocupado com isso. Será que se eu der, não vai me fazer falta? Será que quando eu acabar o meu shopping, eu não vou querer o outro? Não é verdade? Há muitas formas de ajudar com missões, irmãos. Tanto nessa questão de dízimos, ofertas, as campanhas que nós levantamos para missões, você pode ajudar com a sua vida, repartindo outras coisas que você tem, repartindo o conhecimento acadêmico que você tem, repartindo o conhecimento bíblico que você tem, repartindo um abraço, repartindo um conselho. Muitas coisas você pode fazer quando você reparte o conhecimento que Deus deu para você e o amor que Deus deu para você. Na nossa divisa diz que nós amamos porque Ele já nos amou, e a forma de multiplicar o amor é falando do amor. É a única forma que tem de multiplicar o amor, é falando cada vez mais do amor e amando as pessoas e querendo que elas estejam juntas. Gostaria que você se colocasse de pé. Colocasse a sua vida diante de Deus. E colocasse diante de Deus dizendo: Senhor, ainda que eu não conheça o futuro, ainda que eu não saiba o que vai acontecer, se as coisas me serão bem-sucedidas ou não, eu quero estar na Tua presença, Senhor, eu quero poder ajudar a transmitir o Teu amor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, querido Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por podermos estar na Tua presença, ó Deus, por podermos estudar a Tua palavra e entender, Pai, aquilo que é o Teu propósito para nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a cada dia a melhorar um pouco, a aprender mais de Ti, ó Deus, aprender a caminhar junto, ó Deus, aprender, ó Deus, a repartir aquilo que nós possuímos, Deus, para que nós sejamos um povo mais unido, um povo que se ama mais, e assim possamos realmente mostrar que temos amor um pelos outros, e por isso, ó Pai, Tu nos amas, Senhor. Que possamos ter atitudes boas diante de Ti, que possamos ser felizes na hora de entregar aquilo que nós possuímos para a Tua obra, Deus, de ajudar de alguma forma com a nossa vida para a manutenção e o ministério, ó Deus, do Evangelho no nosso país, Pai. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, ó Deus, as suas famílias, ó Deus, suprindo, ó Deus, a cada dia a necessidade de cada um, ó Deus, para que cada um seja mais feliz na Tua presença a cada dia. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém.